no versículo 24. Mateus 13, 24. Em nome de Jesus. Você pode aproximar do seu irmão para ler a palavra. Eu só prego a Bíblia. Tudo que eu falo está escrito na Bíblia. Não expõe nenhuma opinião minha. Diz assim o título, Mateus 13, 24. A parábola do joio e do a parábola do trigo e do joio. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas ouvindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que o quê? Vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, ou até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molho para o queimar. Mas o trigo, o quê? Ajuntai no meu reino, no meu celeiro. Amado Deus, querido Pai, a tua palavra foi lida. Meu Pai, a igreja está em reverência à tua palavra. Meu Pai, que o Senhor possa nessa noite nos ensinar a tua vontade. Meu Pai, nos conduzir no caminho certo. Meu Pai, que eu seja um instrumento usado, meu Pai, diante do Senhor. Que eu seja, meu bom, transmissor da palavra revelada nessa noite. Que minha boca venha ser instrumento, meu Pai, de bênção para a tua igreja. Que cada irmão, que cada irmã que adentrou por essa porta nessa noite, que seja ricamente abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui ó, presta atenção, olha para mim aqui ó. O Senhor Jesus, Ele nunca enganou ninguém. Ele nunca preocupou em esconder nada do seu ministério. Aleluia. O Senhor Jesus viu que a obra ia crescer. O Senhor Jesus percebeu que a igreja ia aumentar. E nessa oportunidade, quando ele está pregando aqui sobre essa parábola, tinha ali centenas de pessoas ouvindo essa parábola. E ele falou sobre o joio, sobre o quê? O trigo. Mas quando a multidão saiu, eles foram embora, os discípulos apertaram Jesus. E falaram assim: Senhor, explica-nos sobre essa parábola. Ou seja, eles não entenderam. Aqui ó. Aí Jesus falou assim com eles. Jesus com ele, ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. E Jesus explicou. Ele disse assim: o que semeia a semente é quem? Jesus. Aleluia. O Filho do homem. Presta atenção aqui, irmãos. O campo é quem? O mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são quem? Os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e lhe colherão no seu reino tudo que causa escândalo e os que o quê? Cometem iniquidade na igreja.
e lançá-lo-eis na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aleluia. Quem tem ouvido o quê? Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vamos. O joio é o filho do diabo dentro da igreja. O trigo são os filhos de Deus também dentro da igreja. A boa semente é Jesus, que chega e semeia a palavra. O campo é o mundo. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que quem olha para a igreja, aparentemente assim, vamos perguntar para a igreja, tem 1000 membros, todo mundo é crente, todo mundo é servo do Senhor. Quem conhece a plantação, eu acho que o irmão Antônio deve conhecer, explicar até muito bem, o joio e o trigo é tudo igual. Você olha assim, é uma plantação só, joio e trigo, e nasce junto. Jesus quis dizer, Satanás, paralelo a Deus, agindo na igreja. Que isso, presidente? Jesus que falou isso. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou isso. Paralelo, dentro da igreja. E crescerão juntos, dentro da igreja. A Bíblia diz que muitos o quê? Serão o quê? Chamados. E o quê? E poucos serão o quê? Escolhidos. Em Mateus 13, 25, fala assim, mas dormindo os homens em quem? Veio o inimigo e semeou o quê? O joio no meio do trigo e retirou-se. E semeou o quê? Jesus pregou, a multidão ouviu, e Satanás, paralelo a Deus, ele semeou também a sementinha dele. Ele semeou contenda, fofoca, divisão, ódio, falsidade, o eu. Ele semeou dentro da igreja arrogância, a desobediência, adultério, prostituição, Aleluia. fornicação, vícios e mentira. Mateus 13, 26, 27, 28 fala assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o quê? O quê? O joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E eles disseram: o inimigo é quem fez isso. A função do demônio é tirar a atenção do povo de Deus e da igreja. Aleluia, Deus. A função do demônio é fazer você não aceitar o que está sendo pregado. Ou se você aceitar o que foi pregado, depois ele tenta apagar. Glória a Deus. Chama e começou a se ver dentro de você. Aleluia. Os servos falaram assim com o Senhor Jesus: querei, pois, que vamos o quê? Arrancá-los? Amém, irmãos? Ou seja, o Senhor quer que nós tiramos no meio da igreja o joio? Isso Jesus falou assim: não, vai crescer junto. Crescer dentro da igreja o espírito do trigo e o espírito do quê? Do joio. Aleluia. E a ordem de Jesus é não arrancar ninguém, é para deixar dentro da igreja. Que isso, pessoal? É a ordem do Senhor Jesus.
deixa a igreja. O Senhor Jesus falou assim, olha, em Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É vista que vem dos escândalos, mas ai daquele de quem vem os escândalos. Ai daquele. Efésios 4, versículo 27 fala. Efésios 4, 27 fala. Não deis lugar, o quê? Ao diabo. Aleluia, Deus. E quando eles falam assim, Senhor, querei que nós então separamos ele? Jesus, não. Tem gente que fala assim, se o irmão vir na igreja eu saio. Mas se o irmão fizer isso, entrar aqui eu saio. É espírito do quê? Do joio. A porta da igreja é aberta para quem quiser entrar. Mas às vezes aquela irmã é escandalosa. Deixa. Jesus manda tirar ninguém da igreja. aquele irmão, ele está no adultério. Deixa na igreja. Deixa eu ouvir a palavra. Não é para tirar. Amém? Quem tem que dar a mensagem? Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Foi Mateus, foi Lucas, foi Marcos, foram os discípulos. O próprio Senhor Jesus falou isso. Agora, vamos então supor que o dirigente, o pastor da igreja, ele está falando algo que não condiz com a Bíblia. Ele está pregando a opinião dele, aquele que ele acha que é certo. Aí é o motivo. É o motivo de você, cascar. Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo ungido por Deus, para ser um dirigente, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele tem que saber onde está escrito, saber o que está pregando e viver o que está pregando. Amém, irmãos? Agora, quando a igreja está no Espírito, ela conhece o profeta. Oséias 9, 5, 5, 9 fala assim: olha, assim como é o líder, é a igreja. Assim como a igreja é o líder. 1 Timóteo 4, 3 fala assim: olha, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Terão o quê? Comichão nos ouvidos, amontoarão para si falsos doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Aleluia, Jesus. Comichão no ouvido é quando a igreja quer ouvir aquilo que agrada. É quando o líder começa a agradar a igreja só para manter membro da igreja ou para segurar um dízimo de oferta. Então, o próprio dirigente é o joio. Amém, irmãos? Amém. Então, a ordem do Senhor Jesus é não separar. Eclesiastes 7,16 fala assim: ó, não sejais demasiadamente justos e nem sábio, será para sua própria destruição. Ou seja, Deus na ordem para ninguém julgar ou condenar ninguém na igreja. Ninguém. A ordem é crescer junto. A ordem é permanecer naquilo que o Senhor Jesus disse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? O Senhor Jesus falou isso. Sabe por quê? Porque o joio, ele pode virar trigo. O joio, ele vai ouvir a palavra de Deus e se converte. Está vendo por que ele pode tirar o joio do meio do trigo? Ele tem que crescer junto. Efésios 5,8 fala assim: ó, era treva. E agora o que? Hoje é luz. Aleluia, Jesus. Às vezes o trigo
vira joio. E o joio é o quê? Vira trigo. Dentro da casa de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. O próprio Deus, quando ele olha para a igreja, ele classifica a igreja em 3 classes. Aqui, ó, presta atenção, irmão. O Espírito Santo, quando olha para a igreja, ele classifica a igreja em 3 classes: o carnal, o homem natural, o homem carnal, e o que? O homem o quê? Espiritual. Quem que é o homem carnal? Quem que é o natural, presbítero? É o joio. Ele é do mundo. Ele pertence ao mundo. Ele vive o mundo. Amém, irmãos? Ou seja, ele não conhece Deus. Ele vive nas práticas do mundo. Ele vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, e de homem natural ele pode se tornar o quê? Um homem espiritual. Aleluia, Deus. A segunda classe que Deus classifica no meio do povo dele são os carnais. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, até aceitam o batismo, participam da Santa Ceia, às vezes da oferta na igreja, mas ele não recebeu o espírito de temor, o espírito de obediência diante de Deus. Amém? Ele não teme a Deus. Parece, olhando para ele assim, é trigo, mas é joio. Não, mas é trigo, não é joio. Amém, irmãos? Porque ele não recebeu o espírito de obediência, o espírito de temor. E a terceira classe que Deus classifica no meio da igreja são os espirituais. Ou seja, ele ouviu a palavra de Deus, ele teme a palavra, ele é obediente, ele teme, ele não julga ninguém, ele é o povo de Deus, a porta aberta, pode entrar prostituta, gay, lésbico, pedófilo, o Senhor no adulto, no adultério, a senhora também no adultério, deixa. E o Senhor Jesus diz: ai daquele de quem vier os escândalos. É isso, é ter escândalo. Ele falou assim: quer dizer, é normal porque tem escândalo na igreja. É normal. Mas ele dá a ordem. Não é para ninguém julgar ninguém. Ninguém o quê? Tirar ninguém dele. Não é para separar no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque diante de Deus nós sempre vamos ser pecadores. Mas tem um galardão separado para aqueles que foram obedientes. Apocalipse 22:12 fala assim: olha, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar o quê? A cada um segundo o quê? A sua obra. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Vale a pena ser fiel na casa de Deus. Vale a pena obedecer a palavra do Senhor. É isso que o Espírito Santo pediu para passasse para a igreja nessa noite. Não é para julgar, não é para condenar ninguém, não é para tirar ninguém da igreja. Talvez você conheça alguém que saiu daqui por causa de escândalo, por causa de adultério, por causa de fofoca, por causa de contenda. E o Senhor Jesus diz assim: olha, ai daquele que causou esse escândalo. Jesus fala isso. Ai daquele que tirou um pequenino meu da minha casa. Ai daquele. Aleluia. Quando eu era pequenininho, minha mãe falou assim: ai de vocês que fazer isso. Fazer o corpo vindo bom. Essa palavra ai era muito forte. Ele falou assim: ai daquele que causou escândalo dentro da igreja. É isso que acontece. Vai acontecer. E o joio e o trigo estão juntos. Mas ai daquele. Amém, igreja? Deus, quando olha para a igreja, Ele não vê uma igreja. Deus não vê uma igreja cheia de santos, uma
mas ele é a igreja de um povo que veio ouvir a palavra de Deus. Enquanto tiver pecador na igreja, o Espírito Santo faz presente. Amém? O dia que a igreja achar que não tem pecador nenhum, está tudo, Deus, eu vou arrebatar, está no pecado. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós o quê? Somos carentes de Deus. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? A cada palavra. Então Deus convida você essa noite. Convide um gay para vir à casa do Senhor. Chama aquele que por um motivo ou outro saiu da casa do Senhor. Chama ele de volta aqui na casa do Senhor. Que ele será muito bem recebido. Talvez não público, mas a cadeira está esperando ele. Amém, igreja? Não tem entendendo que o Espírito Santo está falando para a igreja nessa noite. Nós não podemos julgar ninguém. O pastor Ralf, quando ele me ungiu e me pôs como dirigente, nem ele me deu essa ordem. Ele disse: vai e prega a palavra de Deus. Receba os irmãos com carinho. Tudo é um pouco. Sedente da minha palavra. Sedente da palavra de Deus. Todos ali para escala são pessoas boas que só precisam de ouvir a palavra do Senhor. Receba eles de braços abertos. Amém, irmãos? Uma desejo do Espírito Santo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.